Amém. Graça e paz, igreja. Na quinta-feira, o irmão Ricardo postou no nosso grupo, para colocarmos um ponto que chamou a atenção da palavra de domingo passado do pastor Genesi, de Josué 1, E eu coloquei apenas um pontinho ali para... E não coloquei a mais, mas fiquei meditando na palavra, E um desses pontos que chamou a atenção, irmãos, foi: não cesses de falar desse livro. E na semana já estava, nos dias anteriores, os devocionais já estavam vindo as palavras que seriam o tema da palavra do pastor Genesi hoje, mas que até então eu não sabia, Mas o Senhor é maravilhoso e vai falando. Quando meditamos na palavra dele, ele fala aos nossos corações, ele nos direciona. E outra palavra que está em Salmos 1, será como árvore plantada, raiz. Em Êxodo 28 diz: sino e romã, fruto, testemunho. Salmo 139 é: sonda-me, ó Deus, a purificação, que é o assunto que o pastor Genesi irá trazer hoje, E para ter raiz, para dar fruto e testemunho, é preciso palavra e oração. É preciso falar com o Pai, mas também é preciso ouvir e meditar. E algo no lugar que ele fala muito conosco é através da palavra. A palavra, ela não vem vazia, ela não vem... No momento ou outro, ela vai, mesmo que seja uma palavra, ela vai falar ao nosso coração. E o assunto abordado, a purificação, aborda, para nos purificarmos, aborda isso. Oração e Bíblia, intimidade, devocional. Sem isso, não tem como nós sabermos qual é a vontade do Pai. Então, a minha oração nessa noite é que o Senhor sonde os nossos corações, que Ele nos dê discernimento, que para nós não ser apenas ouvinte, para nós não ouvir apenas o que queremos ouvir, porque às vezes a gente só quer ouvir algo que nos conforte, e nem sempre a palavra vai confortar. Às vezes ela vai nos confrontar, para daí entrar no processo da purificação, da limpeza. Que o Senhor transforme em nós essa noite o que precisa ser transformado, traga para fora, nos mostre mágoas, tristezas, ansiedade, tudo que precisamos ir limpando e nos purificando para viver a boa, perfeita e agradável que é a vontade do Pai. Em nome de Jesus. Pai querido, nessa noite, Pai, te agradeço, Senhor, por mais uma vez estar junto aos meus irmãos, junto à tua igreja, Senhor. Obrigado por essa palavra, Senhor, que o Senhor tem falado muito, Senhor, não apenas para mim, mas para o nosso grupo de mulheres, Senhor. Na quinta-feira, Pai, foi uma noite maravilhosa, uma noite onde colocamos muitos pontos, Pai, diante de Ti. Muitos pontos que foi falado no domingo, Pai. Obrigado, Paizinho, porque Tu és bom o tempo todo. Que nós venhamos a ser como ali de Êxodo 28, como sinos e romã. Fruto, Pai. Fruto, Senhor, testemunho Teu, que nós sejamos bons frutos.
bom testemunho, Pai. Em nome de Jesus, oramos consagrando essa noite, Pai, consagrando a palavra do pastor Genesi, consagrando todo esse momento a Ti, Senhor. Te dando graças, Pai, por mais uma vez estarmos na Tua presença, Paizinho. Em nome de Jesus. Amém. Tem um menino hoje de aniversário aqui, já tão emocionado que nem está aqui agora. O César. Se o César não vir, a gente vai comer o bolo por ele. A gente vai comer o bolo. Mas quero dizer algo para vocês. Quando eu encontrei o César, hoje chegando aqui, às 18 horas, aí a primeira coisa quando eu vi o César foi ali, dei um abraço nele, assim, feliz aniversário, César. Obrigado. Aí passou um tempo, aí eu estava aqui organizando as coisas, depois o César veio aqui e falou assim: pastor, muito obrigado, fiquei tão feliz. Mas por que, César? Porque você me deu um abraço e me deu um feliz aniversário. Amém. Muitas pessoas não estão atrás de dinheiro, não estão atrás de presentes. Muitas pessoas que muitas vezes até entram no ambiente de uma igreja, elas precisam apenas de um abraço. Amém? E nós não podemos ignorar o irmão Val, que é da parte de mídia. Nós não podemos ignorar cada detalhe do ambiente de culto, porque tem pessoas no ambiente de culto, o que vai tocar na vida delas é a palavra da pregação. Ela vai guardar aquela palavra da pregação. A outras pessoas uma frase, uma música, uma adoração. A outras pessoas, uma oração que ela vai receber. E a outras pessoas vão dizer: sabe o que me marcou quando eu estive lá? O abraço. O abraço. Sabe por quê? Porque muitas vezes no ambiente da igreja, de uma celebração, talvez seja o único abraço que aquela pessoa vai receber durante toda a semana. Amém? Por isso, pessoas elas retêm pelo visual, vendo imagens, vendo mídia. Outras pessoas de diversas formas. O Espírito Santo pode usar como Ele quiser diversos recursos. Amém? Quero convidar o irmão Val, Sionei. Ele vai compartilhar com os irmãos uma parte bem importante aqui da nossa igreja. Ele vai estar ministrando nesse momento, aquele momento os irmãos já podem se organizando, dízimos e ofertas. Contigo. Saúdo os irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, gostaria de trazer uma breve reflexão a respeito deste momento tão importante, que é o momento de dízimos, ofertas. E eu gostaria de falar um pouco sobre o poder das primícias. Eu gosto muito de falar sobre primícias, porque é a primeira parte que nós separamos para Deus. E é um princípio, irmãos, que atravessa toda a Bíblia, toda a palavra do Senhor, do Gênesis ao Apocalipse. Que Deus sempre pede primeiro, porque o primeiro revela o que ocupa o trono do nosso coração. Não é o último, é o primeiro. As primícias, elas nunca foram apenas uma oferta, seja ela agrícola, seja ela, enfim, de qualquer coisa que a gente detenha, né? Elas sempre foram uma declaração de honra e confiança e dependência de Deus. A primeira vez que esse princípio aparece, irmãos, é lá em Caim e Abel. Quem não conhece a história, né, de Caim e Abel,
lá em Gênesis. E ambos trouxeram uma oferta, mas a Bíblia ela faz questão de destacar que Abel trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Quando nós vemos na palavra do Senhor, diz ali em Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 3: E aconteceu que no fim de um certo tempo Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. A NVI vai dizer assim no versículo 4: Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Olha só, as primeiras crias, não foram as últimas, não foi o que sobrou, né? E o Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. Aí o versículo 5 diz: Mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e seu rosto se transformou. No versículo 6, o Senhor Deus ainda diz a Caim: Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta e deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então, irmãos, ele não entregou o que sobrou, ele entregou o primeiro, que é o melhor. Já Caim apenas trouxe o fruto da terra, né? Ou seja, a parte posterior, né? Sem mencionar as primícias. Deus então ele não olhou apenas para a oferta, mas para a condição do coração de quem estava ofertando. É isso que importa para Deus. Um coração que coloca a Deus em primeiro lugar sempre vai entregar o quê? As primeiras partes, as primícias. Depois de encontrarmos Abraão, né, que nesse momento era Abraão, ao voltar da batalha, antes mesmo de desfrutar a vitória, quem não lembra da batalha ali, né, quando o pastor trouxe a palavra ali sobre esse momento um pouco antes, né, há uns domingos atrás, e no momento que Abraão vai resgatar Ló, né, na batalha dos 318 ali, que ele junta os 318 homens contra milhares de soldados ali, eles atacam à noite, né, e ao voltar dessa batalha, antes mesmo de desfrutar a vitória, ele entregou o dízimo a Melquisedeque, a parte ali da conquista, né, dos despojos da guerra ali, né? E Abraão reconheceu que a conquista não era fruto da sua força, mas da fidelidade de Deus. Antes de celebrar, ele adorou. Antes de possuir, ele honrou. E séculos mais tarde, mais para frente, em meio a uma grande seca, Deus enviou o profeta Elias até uma viúva de Sarepta, e ela tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite. Irmãos, eu vou me emocionar aqui, porque todas as vezes que eu li uma frase aqui, todas as vezes que eu li aqui, eu me emocionei. Eu creio que os irmãos vão se emocionar também. Ela tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite, suficiente para preparar uma refeição para ela e seu filho, né? Humanamente, quando a gente pensa assim, a gente fala: poxa, fazia sentido guardar tudo para ela, né? Tudo para si, pois afinal de contas só tinha para mais uma refeição. Mas Elias disse: faze primeiro para mim um pequeno bolo. Irmãos, não era porque Deus precisava de pão. Deus não precisava de pão. Era porque Deus queria revelar um princípio. Esse princípio aqui, que quando Deus recebe o primeiro lugar, Ele assume a responsabilidade do resto. Amém, irmãos? Isso é tremendo, né? Quando a gente para pensar assim, a gente coloca a primeira, a gente não para pensar que nesse momento que Deus está pedindo isso, Ele assume a responsabilidade de todo o resto. Nós entregamos a primícia e o resto é com Ele. Olha que bênção. Que bênção, irmãos. A farinha ela não acabou, o azeite não faltou. O milagre começou exatamente quando ela decidiu colocar Deus antes da sua escassez. E é o mesmo princípio, irmãos, ensinado em Provérbios 3, dos versículos 9 ao 10. Honra ao Senhor com todos os teus bens, com as primícias da tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros. Irmãos, isso aqui é uma promessa. Olha só o que o Senhor diz aqui em Provérbios de Salomão.
Honra o Senhor com seus bens e com as primícias da sua renda. É as primícias da renda, não é a 10ª, a última parte, é a primeira de sua renda. E os seus celeiros fartamente se encherão e se transbordarão de vinho os teus largares. Essa, irmãos, não é uma promessa para alimentar a ganância, mas um convite para viver a fé. Deus nunca pediu as primícias porque precisava delas. Ele pediu porque sabia que aquilo que ocupa o primeiro lugar em nossa vida determina a direção do nosso coração. Hoje, irmãos, trazemos aqui no gasofilaço, tem também os QR Codes, vai ter aqui, né? Para os irmãos que estiverem em casa também, vai ter o QR Code na tela, poderem estar trazendo seus dízimos, ofertas, primícias ao Senhor. E quando nós trazemos, né, os dízimos, ofertas e as primícias à casa do Senhor, não estamos apenas entregando os nossos recursos, estamos dizendo ao Senhor: Senhor, Tu és o primeiro em minha vida, em nossas vidas. Antes dos meus planos, antes dos nossos planos, antes das minhas contas, daquela conta que você vai pagar amanhã, antes daquilo que você vai comer, que nós vamos comer, venha a Tua vontade. A minha confiança não está no que eu guardo, no que eu tenho, mas no que Deus nunca deixou faltar, o necessário aos que nele esperam. Que esse momento de oferta não seja um momento feito por obrigação, irmãos, mas seja um momento, nem por obrigação e nem por aparência, mas que seja um momento que ofertemos como Abel, com excelência, como Abraão, com gratidão, e como a viúva de Sarepta, com fé. Porque quando Deus é o primeiro, o restante está seguro em suas mãos. Amém? Oremos. Senhor, que as nossas primícias, Deus, dos nossos dízimos e as nossas ofertas sejam uma expressão, ó Pai, de adoração ao Senhor, aquele que nos deu primeiro o seu Filho unigênito. Senhor, que as primícias da ressurreição sejam entregues a Ti, para que hoje possamos desfrutar da vida eterna. Louvado seja o Senhor. E agradecemos, Deus, àqueles que estarão entregando diante do Senhor os dízimos e as ofertas, entendendo, ó Pai, que é o Senhor em primeiro lugar, pois as demais coisas estarão no Teu cuidado. Em nome de Jesus. Amém. Ainda me lembro quando um milagre eu pedi, com pouca fé sim eu temi, e hoje eu posso ver, foi muito além do meu pensar. São tantas bênçãos pra contar. 1, 2, 3 bênçãos que não tem fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, Sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, Suas bênçãos eu irei contar. E nenhuma fase dura para sempre, por isso eu não vou me esquecer. Cada motivo que tenho pra ser grato, por ter sido tão fiel a mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, Sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver,
Vamos orar, queridos. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, pelo quilo do amor que cada família já trouxe. Obrigado pelos dias, pelas ofertas e pela adoração, pela gratidão de cada pessoa aqui esta noite, Pai. Te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos dois importantes avisos para essa semana, que é na quinta-feira, nosso encontro da célula na nossa casa, às 19h30, e depois também na quinta-feira, no mesmo horário, na casa da irmã Sandra. Temos duas células na quinta-feira e você faz parte disso. Esteja em uma das duas. Na casa da irmã Sandra, preferencialmente é para mulheres, solo, e na nossa casa, aberta a todos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Quero liberar as crianças para o culto infantil. As crianças de 5 a 11 anos podem ir aqui na salinha ao lado. Já, 1, 2, 3, podem ir. Isso, bênção, vocês vão gostar, vai ser algo muito especial. Glórias a Deus. E as crianças maiores aqui comigo, né? E as crianças maiores aqui comigo. Às vezes o pessoal entra no corredor aqui ao lado e pergunta: pastor, o que é aquela salinha lá em cima? Eu não digo que é o depósito, eu digo que é a salinha da disciplina. A gente deixa lá uma semana, tira a escada e depois... Mas, queridos, que bom que você veio. A Valentina também vai para a escolinha, né, Valentina? Amém. Abra sua Bíblia no texto de hoje, que é um versículo que a maioria já conhece, até memorizado, que é o texto de Josué 3, versículo 5. Josué 3, versículo 5 é a palavra desta noite. Josué capítulo 3, versículo 5. Depois disso, eu quero convidar os irmãos a verem uma imagem que vai ser projetada aqui na tela. Josué capítulo 3, versículo 5, e esse texto bem conhecido: disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vocês. Amém? Dá para memorizar, né? Vamos lá de novo. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. O ano passado, o ano retrasado, a gente fazia com as crianças um desafio: quem trouxer um versículo memorizado ganha um bombom. Aí tinha domingo que eu tinha que comprar 2 caixas de bombom, né, porque elas vinham. Mas teve versículo que eu tive que proibir delas recitar aqui na frente, porque eram sempre os mesmos, né? Então, o Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, não, vamos para outro agora. Mas esse é um versículo que eu quero te convidar a memorizar. Josué 3, versículo 5. Disse Josué ao povo: santificai-vos. Diga comigo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Amém? Eu quero começar com uma imagem que está sendo projetada aqui. O irmão Valcione vai projetar essa imagem. A hora que ele projetar a imagem, eu vou seguir. Eu quero que você dê uma olhadinha nessa imagem. Essa imagem, queridos, é uma simples observação da criação de Deus. Pode deixar apagado que eu estou conseguindo ler, por enquanto, depois a gente muda.
Uma observação da criação de Deus, a imagem ali de um homem, a imagem de um peixe. E o que você observa nessa imagem? Que o homem está na água e o peixe está na terra. O peixe foi criado para viver na água, o ser humano foi criado para viver em terra. Cada um possui a sua natureza própria. É verdade que podemos inverter essa ordem por algum tempo. Por algum tempo, um peixe pode sobreviver por alguns instantes fora da água. Uma pessoa pode permanecer debaixo da água por alguns minutos, com o uso de equipamentos ou por respiração, mas nenhum dos dois consegue viver assim para sempre. Para sempre. Porque isso contraria a sua natureza. O ser humano, a natureza do ser humano é na terra e a natureza do peixe é na água. Essa realidade nos ajuda a compreender a vida cristã. Quando uma pessoa recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, ela nasce de novo. O que isso significa? Deus não apenas muda alguns hábitos, Ele dá a essa pessoa uma nova natureza. Isso significa que o cristão nunca mais, isso não significa que o cristão nunca mais ele vai pecar. Infelizmente ainda pode cair. A diferença é que agora o pecado já não combina mais com quem somos. Ele nos incomoda, entristece o nosso coração, produz arrependimento. O pecado desperta então em nós o desejo de voltar para Deus. Antes vivíamos no pecado com naturalidade. Agora a nossa nova natureza nos atrai para a santidade. Amém? Assim como o peixe anseia pela água, o verdadeiro discípulo de Jesus anseia pela presença de Deus. Ele ama a sua palavra e ele deseja viver em obediência à sua vontade. É justamente sobre essa nova natureza e esse chamado à santificação que nós vamos refletir nessa noite, sobre essa nova natureza. Mas alguém pode perguntar, mas pastor, como que eu sei se eu tenho uma nova natureza? É simples, querido. Cada vez que você pecar, você vai ficar incomodado com aquilo. Você não vai desejar permanecer, aquilo vai te entristecer, aquilo vai tirar a tua paz, aquilo vai te deixar aborrecido, você vai sentir miserável, enfim, inferiorizado, você não vai se sentir confortável cada vez que você pecar. E por que isso acontece? Porque Deus colocou dentro de nós, daquele que se rende a Jesus, o amado Espírito Santo. Amém? E é o Espírito Santo que nos mostra no nosso interior aquilo que combina e aquilo que não combina. Eu me lembro, era bastante jovem, bastante tempo atrás, eu ia numa igreja lá em Santa Catarina e os jovens diziam que o pastor deles, ele pegava a bicicleta em pleno inverno, pegava a bicicleta meia-noite. Ele ia no salão de baile para ver se não tinha nenhum membro da igreja, não tinha nenhum jovem ali. Queridos, ele está fazendo o papel do Espírito Santo, porque quem tem o Espírito Santo, quem nasceu de novo, quem entregou a sua vida para Jesus, o Espírito Santo ele diz, ele mostra, ele fala, isso não combina mais contigo. Claro, às vezes é preciso falar, ensinar, mas tem muitas coisas, o Espírito Santo mostra, cara, isso não combina mais contigo. Por isso a gente não precisa ficar martelando que você tem que parar de fazer isso, aquilo outro. Porque para quem não tem Jesus, se eu falar você tem que parar com isso, aquilo vai ser um peso para ela. Mas para quem entendeu a graça de Deus, abriu seu coração para Jesus, ele vai entender, eu não quero mais isso. Eu não preciso mais disso. Porque Jesus agora tornou a minha vida mais leve. Amém? A minha vida satisfatória, eu não preciso mais disso. E como que eu sei então se eu nasci de novo? É simples, a palavra de Deus nos diz em Romanos 10, versículo 9 e 10. Se confessarmos ao Senhor Jesus com a nossa boca
e crer com o nosso coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, você é salvo. Com a boca se confessa, com o coração se crê. E ainda diz, versículo 13, né? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Além disso, Romanos capítulo 8, de 14 a 16, fala que nós temos a presença do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que ele afirma agora que nós somos filhos de Deus, que nós somos nova criatura. É o Espírito Santo que diz que agora nós não precisamos mais viver como escravos, mas viver embaixo do temor do Senhor. É o Espírito Santo que testifica com o nosso espírito que agora nós somos filhos de Deus. E o terceiro foi o que eu disse, um desconforto com o pecado. Você não vai, o pecado na sua vida vai ser um acidente, não vai ser mais um hábito. Deixa eu explicar qual é a diferença. Como que eu sei se eu nasci de novo ou não? Primeiro, pelo que a palavra de Deus disse, que eu acabei de dizer, Romanos 10, versículo 9 e 10. Segundo, porque o Espírito Santo, ele afirma no teu coração, fica em paz, fica tranquilo, agora eu habito em você, agora você é filho de Deus. E terceiro, queridos, você não vai se sentir mais confortável viver com o pecado. Você vai querer viver uma vida que agrada a Deus. Mas existe algo também que nos mostra como houve uma transformação, uma nova natureza. Por exemplo, antigamente, antes de conhecer Jesus, um pecado para mim, ou 1 milhão de pecados, para mim não fazia a menor diferença, ainda ria ainda dava gargalhada, ainda ajudava a rir ainda, né? Mas quando eu conheci Jesus, um pecado já faz toda a diferença, porque não precisa ninguém estar vendo, mas o Espírito Santo ele toca na moleira e diz: eu vi, isso não foi legal. Então como é que antes 1 milhão de pecados eu tinha prazer e agora um pecado me deixa aborrecido? Porque minha nova natureza não aceita mais. A minha nova natureza agora é em Cristo Jesus, viver essa nova vida com Ele, amém? E as duas coisas não combinam, ou nós somos uma nova criatura em Jesus, ou uma velha criatura, mas quem entregou sua vida para Jesus tem uma nova criatura, uma nova criação. Queridos, quando nós falamos em santificação, que é o assunto desta noite, muitos pensam que falar em santificação é um peso, é algo pesado, é um assunto pesado. Mas pelo contrário, isso é algo natural para quem já tem uma nova natureza em Jesus. Josué, espontaneamente, ele convida o povo à santificação, pois ele entende que a santidade ela honra a Deus, mas a santidade também, ela carrega junto com ela um princípio de obediência e gera também um ambiente favorável. A santidade, ela cria um ambiente favorável para Deus. Como dizer assim, a santidade é a linha de transmissão, é o caminho por onde Deus age. Vamos dizer assim, para usar alguém como instrumento nas suas mãos, para operar seus milagres, sinais e maravilhas. Eu estava lendo uma ilustração que diz que a santidade é como um bisturi nas mãos de um cirurgião. Pode ser um bisturi novo, comprado lá novinho, né, fabricado, e ele nem usou ainda. Mas a primeira coisa que ele vai fazer antes de usar, ele vai esterilizar. Então, a santificação é a esterilização feita pelo amado Espírito Santo. Mas falar sobre santidade, ele é um assunto muito abrangente e muito presente na palavra de Deus, porque a santidade ela pode envolver uma pessoa, pode envolver uma família, pode envolver uma igreja, pode envolver uma nação inteira.
Hoje, no entanto, eu quero compartilhar detalhes muito preciosos desse versículo de Josué 3, versículo 5, que começa com esse texto, que diz o seguinte: então Josué disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vocês. E me veio então pesquisando alguns textos anteriores, e enfim, eu não vi em nenhum momento Deus dizendo para Josué que ele tinha que proceder dessa maneira, que ele tinha que, primeiramente, para o povo atravessar o Rio Jordão, para que acontecesse um milagre, ele tinha que santificar o povo. Mas esse texto, queridos, ele nasce espontaneamente do coração de Josué, vem diretamente do coração de Josué essa convocação para o povo se santificar. Então não foi uma ordem que Deus deu: olha, diga ao povo que se santifique. Em outros momentos Deus falou sobre isso. Em um momento com Josué, Deus falou sobre isso: santifica o povo que eu vou me encontrar com eles. Mas Deus não disse para Josué que ele fizesse uma santa convocação para que o povo se purificasse, santificasse, porque Deus ia fazer um milagre ali na frente. Mas nós vemos aqui, queridos, nesse texto, que algo espontâneo de Josué, ele diz: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Então, de onde veio essa convocação? De onde veio então essa inspiração, essa atitude de Josué para ele chamar o povo para ser santificado? O texto não registra que em nenhum momento diga o povo para se santificar. Josué não estava simplesmente repetindo uma ordem recebida. Essa convocação nasceu de um coração que amava a Deus, que conhecia a Deus. Quem anda perto de Deus aprende a discernir aquilo que agrada ao Senhor. Olha, queridos, que profundo isso. Tem algumas coisas que marcam a nossa vida. Quando um presidente de uma nação é eleito, a primeira coisa que nós queremos é ouvir quais são as suas primeiras palavras. É ou não é? A gente fica prestando atenção, principalmente de países importantes como os Estados Unidos. O mundo todo se volta para ouvir as suas primeiras palavras. Quando nasce uma criança, nós também prestamos atenção, queremos ouvir quais são as suas primeiras palavras. Lá em casa a gente ficava prestando atenção, né, Jéssica? Se a nossa filha, Gabriela, primeiro ela dizia assim: papai, mamãe. Com quem ela ia chamar primeiro, papai ou mamãe? Sabe qual foi a primeira palavra dela? Me dá. Assim também nós prestamos atenção, queridos, também nas últimas palavras de alguém. Quando nós vamos num velório, as pessoas estão sempre memorizando: essa foi a última palavra da pessoa. E me chama a atenção nesse texto que a palavra de direcionamento de Josué ao povo diz: santificai-vos. E o que isso significa, a palavra santificai-vos? Ele estava chamando: sejam pessoas e um povo separado, exclusivo para Deus, que agrade o coração de Deus. Quando alguém faz isso, milagres, sinais, maravilhas, resposta de oração, são aspectos, vamos dizer assim, natural, espontâneo, faz parte da naturalidade, faz parte de um relacionamento com Deus. Josué, ele não está passando aquela ideia: santificar-vos, aí em troca Deus vai fazer sinais e maravilhas. Não. E de onde vem então, queridos? Vem de um coração de Josué que compreendia que Deus é santo,
Deus é digno de ser honrado e glorificado. E Josué entendeu que Deus não apenas estava conduzindo um povo para a terra prometida, mas Ele estava formando um povo diferente. Amém? E a igreja de Jesus, o povo que vai morar no céu, a igreja que vai subir quando Jesus voltar, tem que ser diferente. Tem que ser diferente. A Bíblia diz então que Deus, a partir de Abraão, começou a formar uma nação. E Josué entendeu isso, que ele não estava apenas conduzindo um povo, cumprindo uma missão, mas ele estava fazendo parte de um processo de Deus de formar famílias e uma nação que honrava o santo nome de Deus. Ele sabia que a santificação não compra milagres, mas prepara o povo para viver aquilo que Deus já havia prometido. Sua autoridade não vinha apenas da sua posição de líder, sua autoridade não vinha a sua autoridade vinha da sua comunhão com Deus. Quando observamos a trajetória de Josué, percebendo que Josué foi formado na presença do Senhor, guarde isso. Antes de conduzir o povo, ele aprendeu a permanecer diante de Deus. Antes de comandar batalhas, ele aprendeu a ouvir a voz do Senhor. Antes de falar ao povo, ele aprendeu a escutar a Deus. A intimidade sempre vem antes da autoridade espiritual. Por isso encontramos diversas passagens que revelam essa vida de comunhão. E eu quero destacar algumas qualidades de Josué e por que ele declarou essa palavra santificai-vos, que amanhã o Senhor vai fazer maravilhas. A primeira delas, querido, é que o Senhor falava face a face com Moisés, Êxodo 33, 11. Porém, o seu servidor Josué, filho de Num, moço, não se apartava do meio da tenda. Enquanto Moisés saía da tenda, Josué permanecia ali. Ele não buscava apenas resposta, ele buscava a presença. Se nós observarmos, querido, Moisés estava na tenda diante do Senhor. Josué não precisava ficar ali, mas a Bíblia nos diz em Êxodo 33, 11, que ele permanecia à volta da tenda, porque ele também desejava a mesma presença. Há pessoas que procuram Deus apenas quando precisam de uma bênção. Josué desejava Deus antes das bênçãos. Quem aprende a permanecer na presença desenvolve uma sensibilidade espiritual. Por isso ele diz que a santificação começa justamente aí. Josué confiava mais nas promessas do que nas circunstâncias. Em Número 14, de 6 a 9, os 10 espiões enxergaram gigantes, porém Josué e Calebe enxergaram Deus que é maior que os gigantes. Amém? Então a intimidade com Deus transforma a nossa maneira de olhar os problemas. Quem conhece Deus não vive dominado pelo medo. A fé nasce do relacionamento. Josué buscava direção antes de agir. Josué 3, versículos 13 a 15. Na véspera da conquista de Jericó, Josué ele se encontra com o comandante do exército de Deus. E é interessante que observar, ele não começa elaborando estratégias militares. Nessa reunião ele se prostra, antes da batalha ele adora. Ele ouve, ele se rende. Então quem vive a intimidade consulta a Deus antes de agir. Número 4, Josué obedecia, mesmo quando não entendia. Josué capítulo 6. No final. A intimidade gera confiança. Então, Josué, ele obedecia mesmo quando ele não compreendia. Quando conhecemos o caráter de Deus, obedecemos mesmo sem compreender todos os detalhes. E Josué ele aprendeu também a levar todas as suas lutas e derrotas diante do Senhor.
mais adiante nós percebemos que Josué com o seu exército, ele sofre uma derrota para um time da 3ª e da 4ª divisão. E ele não compreende isso. Mas em vez de sair batendo em pessoas, ele leva a presença de Deus para entender por que isso aconteceu. Mas em Josué 1, quando nós já lemos na semana passada, 7, 8, ele vivia na palavra. Deus disse: não cesse de falar do livro dessa lei, antes medita nela de dia e de noite. O segredo do sucesso de Josué não era sua habilidade militar, pois ele era um comandante militar. Era sua obediência à palavra. Não existe santificação sem a Bíblia, queridos. Não existe santificação sem a Bíblia. A palavra revela o caráter de Deus e transforma o nosso caráter. E Josué, ele terminou a vida tão fiel quanto começou. A Bíblia nos apresenta que pessoas começaram bem e terminaram muito mal. Quantas pessoas começam bem um casamento e terminam muito mal? Quantas pessoas começam um negócio muito bem e terminam muito mal? Quantas pessoas começam numa empresa muito bem e terminam muito mal? Mas a Bíblia nos mostra que Josué, ele começou um relacionamento permanente do começo ao fim. Ele começou bem e ele terminou bem. Poucas pessoas na Bíblia tiveram essa, vamos dizer assim, esse linear de começar bem e terminar bem. Tem um profeta chamado Samuel, e, gente, ele é um grande homem de uma profunda inspiração e um profundo caráter. Quando ele encerra o seu ministério como juiz e profeta, ele reúne a nação, ele fala assim: eu quero que se levante alguém aqui da nossa nação e me acuse de algum roubo. Se eu defraudei alguém, então... E aí o povo logo afirma: não, isso nunca aconteceu. Mas Samuel, é interessante que aconteceu algo com ele que deixa qualquer ser humano chateado. Chamaram ele de velho e ele não gostou disso. Falaram para Samuel: ô Samuel, arruma para nós um rei, nós precisamos de um rei que nos governe como as outras nações, porque você já está velho. E os seus filhos estão seguindo outra carreira, os seus filhos estão seguindo outra profissão. Então, os seus filhos não têm interesse em ser rei dessa nação. Então, você já está velho, seus filhos estão seguindo uma outra profissão, e nós queremos ter um rei, como as outras nações, que nos guie. Aí sabe o que sabe o que Samuel faz? Ele vai à presença de Deus: me chamaram de velho, me descartaram. Aí Deus responde assim para Samuel: Samuel, vou te dizer algo, querido. Antes dele se descartar, eles me descartaram primeiro, foi a mim, porque era eu que governava através de você. Então, antes de rejeitar a você, o povo já rejeitou, foi a mim. Então fica tranquilo, você não é o primeiro, eu fui rejeitado antes de você. E Samuel, ele volta e diz, e Deus falou: olha, eles querem um rei, então dá para eles um rei, mas diga para eles. E foi tudo ali que começou o negócio, né? Os impostos. Aí começou assim: ele vai estabelecer impostos que vai para bancar suas regalias, para bancar o exército, as suas regalias, as suas mansões, seus carros, aquele outro. E, gente, tem gente que precisa atualizar a Bíblia nunca envelheceu, queridos. É uma cópia do que a gente vê hoje. Aí pergunta o povo: realmente vocês querem um rei? Vai ter todo esse peso aí. Eu tenho uma outra proposta, aliás, eu tenho uma outra intenção. Não, mas nós queremos. Tá bom, então dá um rei para eles. Mas sabe que vai ter um custo, vai ter um preço. Mas que algo que me inspira em Samuel é que Samuel, quando ele faz a despedida, e Samuel é interessante, olha a maturidade, ele ajudou em todo o processo de formar uma legislação, ajudou no processo de escolher um rei, de
consagrar um rei, de estabelecer um rei, e ele participou de todo um processo e faz uma cerimônia de posse e uma cerimônia de despedida. Mas algo profundo em Samuel, querido, que vem de lição para nós, é que Samuel disse: mesmo hoje, eu não sendo mais um líder nessa nação, enfim, eu quero dizer algo para vocês: nunca vou deixar de orar por vocês. Amém? E ele diz assim: longe de mim pecar contra o Senhor. O povo reconheceu: Samuel, acho que a gente fez uma besteira aí. E agora? Ele disse: cara, mesmo não sendo da vontade de Deus, mas se for um rei que teme a Deus, tudo vai dar certo. Mas eu prometo que eu nunca, longe de mim, pecar contra Deus, de deixar de orar por vocês. Então, queridos, a primeira fase, palavra de hoje sobre santificação, é que tudo começa na intimidade com Deus. Essa intimidade que Josué tinha com o Senhor foi o que influenciou na sua liderança e disse: esse é o segredo para você viver e experimentar o agir de Deus em todos os momentos. Então, antes de abrir o Jordão, ele queria um povo com o coração preparado. Antes das maravilhas veio a santificação, antes da conquista veio a comunhão, e o mesmo princípio permanece até hoje. Deus continua procurando homens e mulheres que não apenas desejem milagres, mas que desejem a sua presença. Amém? Deseje a sua presença. O milagre era um aspecto natural que Deus iria fazer, mas o que nós aprendemos na vida de Josué é que a presença de Deus é mais importante que o milagre. Se você tem a presença de Deus, você não se preocupa com o milagre, porque você sabe que o Senhor está cuidando. E o que é então santificação? É viver uma vida que agrada a Deus. Amém? Em resumo, em uma palavra simples, santificação é você viver uma vida separada do pecado e uma vida que agrade a Deus. Amém, queridos? Vamos orar. Eu quero nesse momento, até porque depois nós vamos celebrar a ceia, que você ore ao Senhor. Aspecto da sua vida que o Espírito Santo tem trazido ao seu coração. Peça ao Espírito Santo para mostrar na sua vida aquilo que tem agradado e aquilo que tem desagradado ao Senhor. Peça ao Espírito Santo para estar sondando a sua vida. Peça para o Espírito Santo estar mostrando aquilo que agrada e aquilo que não agrada. E confessa ao Senhor, peça perdão, peça ao Senhor que transforme a sua vida. Porque o aspecto da santificação é viver uma vida que agrada a Deus. Uma vida que te conduza a ser mais parecido com Jesus. E quando nós falamos ali sobre santificação pela palavra, Jesus, em João 17, ele diz: santifica na verdade, a tua palavra é a verdade, é a palavra que santifica. Por isso não existe santificação longe da palavra de Deus. Não existe santificação sem um direcionamento do Senhor. Por isso oramos aqui nessa noite: Pai, perdoa, purifica e santifica. Oramos, Deus, que o Senhor levante aqui uma igreja que seja de pessoas, Pai, santificadas em Cristo Jesus, sendo moldadas pelo caráter de Jesus. Uma igreja que tem como maior propósito ser parecido com Jesus, refletir o caráter de Jesus, a glória de Jesus. Deus, obrigado por esta noite, e que a palavra desta noite, nosso Deus, venha nos impulsionar a uma vida de intimidade com o Senhor, um desejo profundo pela Tua presença, assim como Josué, Pai.
Ele não tinha nenhuma obrigação, mas ele permanecia na presença, porque ele sentia prazer nisso. Obrigado, Deus. Cobre, Deus, com o teu sangue. Perdoa os meus pecados, os nossos pecados, e nos ajuda a viver uma vida que seja agradável a Ti. Te adoramos nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé, pode encerrar a transmissão. Um grande abraço àqueles que nos acompanharam nessa noite. Um grande abraço em nome de Jesus. Jéssica.